Há um lugar onde o sol parece ter sido esculpido com mais intensidade, onde as cores não apenas pintam paisagens, mas contam histórias milenares. Um país onde o passado dança com o presente em cada praça, em cada gesto, em cada sabor. Este é o México, terra de contrastes, de mistérios e de uma beleza que desafia qualquer descrição. Prepare-se para cruzar por cachoeiras deslumbrantes, selvas que sussurram segredos antigos e mares que beijam a terra com a ternura de uma lenda viva. Canyon Sumidero. No estado de Chiapas, no México, erguem-se gigantescas paredes de pedra que parecem rasgar o céu. É o Cânion do Sumidero, um colosso geológico com raízes que remontam à formação do próprio planeta. Durante milhões de anos, a força constante da água e o poder implacável do tempo esculpiram este desfiladeiro profundo, criando um dos cenários naturais mais impressionantes da América Latina. A história do Canyon é antiga, marcada por movimentos tectônicos, erosões e a lenta, porém poderosa ação do rio Grijalva. Esta garganta de pedra, que em alguns trechos se eleva a mais de 1000 metros acima do leito do rio, é ao mesmo tempo uma maravilha geológica e um relicário de histórias humanas, mitos e lutas. Disse que os antigos povos Zoque consideravam o Canyon um local sagrado, uma fenda aberta pela vontade dos deuses. Era ali, entre sombras e penhascos, que realizavam rituais e buscavam respostas para os mistérios do mundo. Para esses povos originários, o sumidero não era apenas uma paisagem, era um portal entre o terreno e o divino. Mais tarde, durante a época da colonização espanhola, o Canyon foi palco de resistência e tragédia. Em uma das histórias mais dolorosas da região, um grupo de indígenas perseguidos pelas forças conquistadoras escolheu se lançar dos precipícios em vez de se submeter à escravidão. Este ato de desespero e coragem tornou-se parte da memória viva do Canyon, ecoando até hoje entre as paredes de pedra. O rio Grijalva, serpenteando entre as paredes do desfiladeiro, é a artéria pulsante desse ecossistema. Suas águas verdes carregam não apenas sedimentos e vida, mas também segredos antigos. Barcos deslizam suavemente sobre a superfície, transportando visitantes que, ao adentrarem o Canyon, são tomados por um silêncio quase reverente. Chichén Itzá. Na península de Yucatán, em meio à vegetação densa e ao calor ancestral da terra maia, ergue-se uma das mais fascinantes obras já concebidas pela engenhosidade humana. Chichén Itzá. Monumental e enigmática, esta antiga cidade-estado ecoa os sussurros de um povo que, com matemática precisa, profundo conhecimento astronômico e uma cosmovisão singular, deixou marcas eternas na pedra. Fundada entre os séculos VI e VII, foi por muitos anos o centro político, econômico e espiritual de uma civilização que dominava selvas e céus com igual maestria. No centro desse universo está El Castillo, a pirâmide de Kukulcán, uma estrutura que não apenas impressiona por sua simetria e grandeza, mas por sua relação com os ciclos solares. A cada equinócio, sombras em forma de serpente descem os degraus da pirâmide, simulando a chegada de Kukulcán, a divindade emplumada. A cidade respira simbolismo. Cada templo, cada campo de jogo, cada plataforma cerimonial foi erguido com um propósito que vai além do material. Os maias não apenas habitavam o espaço, eles o ritualizavam. Mas o tempo, implacável como sempre, deixou suas marcas. Guerras secas e transformações sociais levaram ao declínio de Chichén Itzá. A cidade que um dia pulsou com vida e fervor cerimonial foi gradualmente tomada pela floresta.
Com a chegada dos exploradores e arqueólogos europeus no século XIX, uma nova fase começou. Mãos cuidadosas começaram a retirar a selva pedra por pedra, revelando não apenas estruturas, mas também segredos, inscrições, esculturas e vestígios de uma civilização que compreendia muito além do que se imaginava. A escadaria de El Castillo, com seus 91 degraus em cada lado mais o topo, totalizando 365, o número de dias do ano. A orientação dos templos em relação aos solstícios e equinócios. Os observatórios construídos para mapear o movimento de Vênus. Cachoeiras de água azul em Chiapas. No sul do México, onde as montanhas da Sierra Madre de Chiapas se encontram com a exuberância da floresta tropical, as águas se lançam em uma dança eterna. São as cascatas de água azul, um santuário líquido onde a natureza revela uma de suas faces mais encantadoras. Ali, entre sons de folhas, cantos de aves e o rugido suave das quedas, o tempo parece assumir outro ritmo. As águas que formam este espetáculo vêm dos rios Otulum, Chumuljá e Tulijá, que se unem para criar um complexo hidrológico de rara beleza. Sua cor, um azul turquesa quase irreal, é resultado de sua composição química, rica em sais minerais e carbonatos, com baixa concentração de sedimentos. Quando o sol incide sobre as corredeiras, a água brilha com tons que variam entre o cristalino e o cobalto profundo. Durante milênios, essas águas moldaram o calcário da região, formando piscinas naturais em diversos níveis e pequenas cascatas que se sucedem como degraus líquidos em um altar esculpido pela paciência da terra. Os depósitos minerais deixados pela água constroem lentamente barragens naturais, criando uma paisagem em constante transformação. A paisagem de água azul não é apenas uma obra da geologia, mas um testemunho da vitalidade do bioma tropical. Nas margens e nos arredores, uma rica biodiversidade prospera. São árvores frondosas, lianas, orquídeas silvestres e uma fauna discretamente ativa. Macacos, tucanos, borboletas e répteis, vivendo em harmonia com o som constante das quedas d'água. Hierve el Agua. Em meio às montanhas áridas de Oaxaca, onde o vento dança entre os cactos e o tempo parece escorrer pelas rochas, encontra-se um lugar que desafia os sentidos e a lógica. Hierve el Agua, que em espanhol significa a água ferve. É um nome que confunde à primeira vista. Ali onde se esperaria vapor e calor, o que se encontra é um espetáculo silencioso de águas frias que caem lentamente pelas encostas, formando aquilo que à distância parece ser uma cachoeira petrificada. Hierve el Agua é uma ilusão sólida. Não se trata de uma cascata comum, mas sim de uma formação mineral única, resultado de séculos de acúmulo de carbonato de cálcio e outros minerais dissolvidos na água que brota das fontes termais locais. Quando essas águas afloram do subsolo e escorrem pelas bordas do penhasco, elas evaporam parcialmente, deixando para trás uma película branca que, com o tempo, constrói as gigantescas cortinas de pedra que hoje vemos. A semelhança com uma cachoeira congelada no tempo é tamanha que muitos viajantes ficam em silêncio diante da cena, tentando compreender se aquilo que veem é obra da natureza ou de um escultor invisível. E, de certo modo, é mesmo arte natural, uma escultura líquida que levou milhares de anos para ser esculpida, gota a gota, mineral a mineral. Mas Hierve el Agua não é apenas um fenômeno geológico. É um ponto de encontro entre a ciência, a história e o sagrado. As águas que brotam da montanha foram consideradas curativas pelos povos zapotecas, que habitaram essa região por milênios. Para eles, essas fontes não eram simples mananciais,
mas lugares de energia e de comunicação com o mundo espiritual. San Miguel de Allende. Encravada nas montanhas do estado de Guanajuato, essa joia colonial é mais que um destino. É uma experiência de memória viva, onde passado e presente se entrelaçam em cada rua de paralelepípedo. Fundada no século XVI como parte das rotas comerciais do vice-reinado espanhol, San Miguel de Allende cresceu entre igrejas barrocas, casarões de pedra e praças vibrantes. Seu nome homenageia dois personagens fundamentais: o arcanjo Miguel e Ignacio Allende, herói da independência mexicana, nascido ali. A cidade, que foi cenário e protagonista de capítulos decisivos da história do México, hoje preserva seu espírito rebelde e sua vocação criativa. Caminhar por San Miguel é mais do que um passeio. É um mergulho no espírito de uma cidade que respira arte. Em cada esquina, galerias de arte contemporânea dividem espaço com ateliês tradicionais, enquanto músicos e artistas plásticos ocupam as praças com seu ofício. A cidade atrai há décadas criadores do mundo inteiro, em busca da luz única que banha seus telhados e da inspiração que nasce de seus contrastes. Esse magnetismo cultural não é recente. Desde meados do século XX, San Miguel de Allende tornou-se refúgio de artistas, intelectuais e estrangeiros, especialmente norte-americanos, que ali encontraram não apenas beleza, mas uma forma autêntica de viver. Essa presença internacional transformou a cidade num caldeirão de ideias, sem jamais apagar sua identidade profundamente mexicana. E que identidade! O barroco mexicano encontra ali uma de suas expressões mais sublimes, especialmente na paróquia de San Miguel Arcángel. Suas torres rosadas, inspiradas nas catedrais góticas europeias, cortam o céu como mãos erguidas em oração. Por trás dessa fachada, há séculos de devoção, festas religiosas e encontros comunitários que ainda hoje marcam o ritmo da cidade. Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Popocatépetl, cujo nome em náhuatl significa montanha que solta fumaça, é uma presença viva. Um colosso ativo que se eleva a mais de 5.400 metros acima do nível do mar, sua silhueta é visível a centenas de quilômetros de distância. Ao seu lado repousa Iztaccíhuatl, a mulher branca, nome que também carrega raízes na língua náhuatl. Ao contrário do irmão incandescente, Iztaccíhuatl dorme. Seu corpo montanhoso forma o contorno de uma mulher deitada, com a cabeça voltada para o céu e os pés repousando sobre a terra fértil. A lenda conta que ela é uma princesa adormecida, imersa em um sono eterno, esperando talvez o reencontro com seu amado guerreiro. A história de Popocatépetl e Iztaccíhuatl é, antes de tudo, uma tragédia, um conto de amor e sacrifício, onde a paixão desafia o destino. Segundo a tradição náhua, Iztaccíhuatl era uma princesa de beleza incomparável, e Popocatépetl, um jovem guerreiro bravo e destemido. Unidos por um amor profundo, eles foram separados pelas armadilhas da guerra e da mentira. Quando Popocatépetl partiu para o campo de batalha, Iztaccíhuatl aguardava ansiosamente seu retorno. Mas uma notícia falsa chegou aos seus ouvidos. Disseram que seu amado havia morrido em combate. Desolada, a princesa sucumbiu à tristeza e à dor, caindo em um sono sem fim. Ao retornar vitorioso, Popocatépetl encontrou sua amada inerte, fria como a neve que hoje cobre seus ombros. Em desespero, ele carregou seu corpo até as montanhas, construiu uma pira e ali permaneceu ao lado dela, protegendo-a com uma tocha em chamas. Mas além da lenda, esses gigantes abrigam histórias reais e camadas profundas de tempo. Popocatépetl é um dos vulcões mais ativos do hemisfério ocidental. Desde os tempos pré-colombianos, suas erupções marcaram ciclos,
alteraram paisagens e moldaram civilizações. Xochimilco. Ao sul da cidade do México, onde o concreto da metrópole cede espaço à vegetação aquática e à bruma das manhãs, encontra-se um relicário vivo da história mesoamericana, Xochimilco. Uma rede labiríntica de canais, chinampas e tradições, Xochimilco não é apenas um destino turístico colorido, mas um testemunho palpitante da resistência cultural, da harmonia entre homem e natureza e da inventividade ancestral que desafiou as águas para cultivar a vida. Xochimilco, em náhuatl, significa campo de flores, e não é um nome qualquer. É uma profecia viva, uma promessa cumprida a cada amanhecer, quando os primeiros raios de sol se refletem nas águas calmas dos canais, banhando as flores flutuantes em tons de vermelho, amarelo e lilás. Mas muito antes dos passeios turísticos e das festas populares, havia um povo que entendia a água como extensão do corpo e da alma: os Xochimilcas. Esse povo, uma das 7 tribos nahuás que migraram para o Vale Central, aprendeu a moldar a paisagem para cultivar a sobrevivência. Com criatividade ímpar, desenvolveram as chinampas, ilhas artificiais feitas de camadas de lama, juncos e matéria orgânica, flutuando sobre os lagos. Esse sistema agrícola engenhoso, chamado de agricultura chinampera, transformou lagos pantanosos em jardins férteis, possibilitando colheitas abundantes em todas as estações. As chinampas não eram apenas campos de cultivo, eram santuários. Cada ilha era cercada por árvores de auejote, cuja função era fixar a terra, proteger o solo e purificar a água. Nesse ecossistema construído com sabedoria, o milho, o feijão, o amaranto e as flores cresciam lado a lado, alimentando corpos e espíritos. Lagos de Montebello. Localizados no estado de Chiapas, quase na fronteira com a Guatemala, eles compõem um parque nacional, criado em 1959, e mais do que uma área protegida, são um relicário ecológico, cultural e espiritual. Cada lago tem seu próprio nome, sua própria tonalidade e personalidade. Há quem diga que são como espíritos adormecidos, alguns calmos como monges em meditação, outros inquietos como crianças brincando com a luz do sol. As cores variam do azul turquesa ao verde esmeralda, do azul profundo quase negro até tons púrpura ao entardecer. Essa paleta, produzida por uma combinação exata de minerais, fundo lacustre e incidência solar, é uma alquimia natural que nenhum pintor ousaria imitar. Ao caminhar entre os lagos, o visitante não apenas atravessa trilhas de terra e pedra, mas percorre os caminhos invisíveis do tempo. A cada curva, a cada mirante, revela-se um novo fragmento do mundo. O cheiro da madeira úmida, o canto dos pássaros endêmicos, o reflexo das nuvens na superfície, tudo parece conspirar para lembrar que a terra, quando protegida, ainda sabe ser poesia. A região foi, e ainda é, território de povos originários: maias, tojolabales, tzeltales, vozes que habitam a floresta, que conhecem os segredos das plantas e os nomes dos ventos. Para esses povos, os lagos não são apenas paisagens, são entidades, seres com vontade e presença. É por isso que, até hoje, alguns lagos não podem ser atravessados ou mergulhados sem permissão espiritual. Há respeito, há silêncio, há escuta. Lendas circulam como a brisa entre as árvores. Diz-se que em noites muito quietas é possível ouvir os sussurros dos deuses antigos vindos do fundo das águas. Diz-se que há portais para outros mundos escondidos em suas profundezas. Mas além dos mitos, o que mais impressiona é a harmonia entre ser humano e natureza que ainda resiste nesse rincão de Chiapas.
Vulcão Paricutín. Em meio às vastas planícies do estado de Michoacán, no coração do México, um fenômeno sem precedentes alterou para sempre a paisagem e a vida das comunidades locais. Era 20 de fevereiro de 1943, quando, sob os olhos atônitos de um agricultor chamado Dionísio Pulido, a terra começou a tremer e um sussurro subterrâneo passou a ecoar sob seus pés. Em poucas horas, o que antes era um campo de milho tranquilo tornou-se o berço de um dos acontecimentos geológicos mais impressionantes do século XX, o nascimento do vulcão Paricutín. A história do Paricutín não é apenas a história de um vulcão. É um testemunho vivo da força primitiva do planeta, uma janela para o núcleo ardente da Terra. Diferente da maioria dos vulcões, cuja formação se perde em milênios de história geológica, o Paricutín nasceu diante dos olhos humanos. Pela primeira vez na história moderna, cientistas puderam observar em tempo real o surgimento e o desenvolvimento completo de um vulcão desde seu início até a sua extinção eruptiva. O dia começou como qualquer outro para os moradores de San Juan Parangaricutiro, uma vila indígena purépecha com raízes profundas na cultura e na tradição. Dionísio e sua esposa Paula estavam cultivando o campo quando ouviram um som surdo, como trovões abafados vindos do subsolo. Pouco tempo depois, uma fenda se abriu na terra, liberando gases quentes, cinzas e pequenas explosões de lava. Em questão de dias, um cone vulcânico começou a emergir, crescendo a uma velocidade assustadora. 5 metros em apenas 24 horas. Nas semanas seguintes, o Paricutín continuou sua ascensão. As erupções eram constantes, lançando colunas de cinzas a centenas de metros de altura. A lava incandescente escoava pelas encostas, engolindo tudo em seu caminho. Em menos de um ano, o vulcão já havia alcançado uma altura de mais de 300 metros. As vilas de San Juan Parangaricutiro e Paricutín, de onde o vulcão herdou o nome, foram soterradas lentamente pela lava e cinzas, deixando para trás apenas vestígios do que antes fora lar de centenas de pessoas. Palenque. Entre as densas florestas tropicais do estado de Chiapas, no sudeste do México, ergue-se silenciosa uma das cidades mais enigmáticas da civilização maia. Palenque, como é conhecida hoje, repousa sob as sombras de árvores milenares e os cantos abafados dos pássaros selvagens, guardando entre suas pedras o eco de um passado glorioso. Seu verdadeiro nome, Lacamha, lugar das grandes águas, ressoava pelas praças e templos há mais de 1000 anos, quando os deuses ainda caminhavam entre os homens e os reis se elevavam como intermediários do divino. Diferente de outras grandes cidades maias, como Tikal ou Copán, Palenque não se estende por vastas planícies, mas floresceu de maneira vertical, em harmonia com a geografia montanhosa da região. Suas estruturas, meticulosamente esculpidas, não foram apenas construções utilitárias ou monumentos ao poder. Eram antes encenações do cosmos, representações arquitetônicas de mitos antigos alinhadas com precisão astronômica, concebidas para ligar o céu, a terra e o submundo. Palenque teve seu auge entre os séculos 7 e 8. Depois de Cristo, durante o reinado de um dos mais icônicos governantes maias, Caínit Janaab Pacal, conhecido também como Pacal, o Grande. Subiu ao trono ainda criança, mas seu governo, que durou quase 7 décadas, foi marcado por uma era de estabilidade, avanço artístico e crescimento monumental. Pacal morreu em 683 d.C., mas seu legado foi cuidadosamente eternizado. Seu túmulo, escondido no interior do Templo das Inscrições, é considerado um dos achados arqueológicos mais importantes das Américas. A lápide que cobre seu sarcófago,
esculpida com imagens que remetem à mitologia e ao ciclo de renascimento, inspirou não apenas estudiosos, mas também especuladores, sendo interpretada por alguns como prova de contato extraterrestre. Quintana Roo. À beira do Mar do Caribe, onde o azul cristalino se confunde com o horizonte e a brisa salgada carrega memórias de civilizações antigas, estende-se o estado de Quintana Roo, um território vibrante de selvas espessas e águas translúcidas que guarda sob sua superfície muito mais do que praias paradisíacas. Antes das redes de hotéis e das estradas asfaltadas, muito antes da chegada dos conquistadores, este solo já era sagrado para o povo maia. Cidades inteiras surgiram entre a floresta densa, com pirâmides que tocavam o céu e observatórios que decifravam o movimento dos astros. Aqui, deuses eram evocados em rituais, oferendas eram lançadas às profundezas dos cenotes e a terra era reverenciada como mãe e guardiã. Os maias viam em Quintana Roo um portal entre mundos. Os cenotes, essas formações naturais em forma de poço, alimentadas por rios subterrâneos, não eram apenas fontes de água doce. Eram também entradas para o Xibalba, o mundo dos mortos. Era para esses locais sagrados que os sacerdotes conduziam ritos de purificação e sacrifícios, buscando manter o equilíbrio entre o visível e o invisível, entre o homem e o divino. Durante séculos, cidades como Tulum, Cobá e Muyil floresceram entre as árvores. Seus templos erguiam-se de maneira orgânica, como se brotassem da própria terra. Suas estelas contavam histórias de reis, guerras e alianças, enquanto suas calçadas elevadas, as sakbés, conectavam comunidades distantes por rotas sagradas. Em Quintana Roo, o Império Maia deixou marcas profundas, não apenas nas pedras, mas também no modo de vida que perdura até hoje nas comunidades indígenas da região. Acapulco. No sopé da Serra Madre del Sur, na costa do Pacífico mexicano, emerge uma cidade que, ao longo dos séculos, se tornou símbolo de beleza natural, refúgio de celebridades e palco de momentos históricos intensos. Acapulco. Muito além das praias douradas e das águas mornas que a abraçam, Acapulco é um testemunho vivo da complexa tapeçaria da história mexicana, marcada por conquistas, reinvenções e resistências. A história de Acapulco começa muito antes da chegada dos europeus. Povos indígenas, como os tlapanecos e os nahuas, já habitavam a região, aproveitando suas águas ricas e solos férteis. Quando os conquistadores espanhóis chegaram no século XVI, Acapulco foi rapidamente reconhecida por seu valor estratégico. Um porto natural que serviria como uma das principais portas de entrada e saída entre o Oriente e o Ocidente. Durante o período colonial, o porto de Acapulco tornou-se peça-chave na famosa Rota do Galeão de Manila. Por mais de 2 séculos, galeões espanhóis cruzaram o Oceano Pacífico, ligando Acapulco a Manila, nas Filipinas. Por essa rota, passavam sedas orientais, porcelanas chinesas, especiarias e outros bens exóticos que transformaram Acapulco em um vórtice comercial e cultural entre continentes. Mas a prosperidade também trouxe perigos. Corsários, piratas e potências rivais europeias cobiçavam o porto, forçando os espanhóis a fortificar a cidade. Assim nasceu o Forte de San Diego, ainda hoje um dos principais marcos históricos de Acapulco. Uma construção imponente, de muros espessos, projetada para proteger o que era, à época, uma das rotas comerciais mais lucrativas do planeta. Com a independência do México no início do século XIX, Acapulco perdeu parte de sua relevância comercial. As rotas mudaram. Os interesses geopolíticos se redirecionaram.
e a cidade experimentou um período de declínio. Contudo, esse hiato foi apenas uma pausa antes de uma reinvenção que viria décadas depois. Baja Califórnia, Mar de Cortés. Tlapanecos e nahuas moldavam o território com sabedoria ancestral. Aqui, nas encostas íngremes e nas baías serenas, viviam com o ritmo da natureza, e dela extraíam sustento, cultura, sentido. Com a chegada dos espanhóis no século XVI, o destino de Acapulco seria dramaticamente redirecionado. Hernán Cortés, sedento por expansão e riquezas, viu naquela baía um ponto de conexão com o que considerava o outro lado do mundo. O Pacífico tornava-se um novo horizonte a ser explorado, e Acapulco, seu portal. Foi assim que nasceu o Galeão de Manila, uma das rotas comerciais mais longas e perigosas da história marítima. Durante mais de 250 anos, navios repletos de porcelanas chinesas, sedas finas, especiarias e metais preciosos cruzaram os oceanos entre Manila, nas Filipinas, e Acapulco, estabelecendo uma ponte entre a Ásia e as Américas, entre o Oriente e o Ocidente. Mas as riquezas que passavam por Acapulco também despertaram ambições. Piratas ingleses e holandeses rondavam os mares, e as muralhas do Forte de San Diego foram erguidas como escudo de pedra contra as investidas. Uma fortaleza com estrutura pentagonal que ainda hoje vigia, silenciosa, o porto que tanto movimentou o destino colonial da Nova Espanha. Puebla. No coração do Planalto Central do México, envolta pelas sombras imponentes dos vulcões Popocatépetl e Iztaccíhuatl, floresce uma cidade cuja história se entrelaça com as raízes coloniais, os sabores profundos da terra e o espírito inquebrantável de um povo. Puebla, um nome que ecoa como um cântico entre catedrais barrocas, ruas de paralelepípedo e os murmúrios da memória nacional. Fundada em 1531, Puebla de Los Angeles não surgiu sobre ruínas indígenas como tantas outras cidades mexicanas. Ela foi planejada, desenhada, sonhada pelos espanhóis como um elo entre o porto de Veracruz e a capital, a Cidade do México. Seu traçado geométrico, suas praças regulares, seus conventos e igrejas anunciavam a promessa de um novo mundo, ordenado, católico, opulento. Mas Puebla logo deixou de ser apenas um ponto de passagem. Tornou-se um centro de produção, de pensamento e de resistência. Seu povo misto de espanhóis, indígenas e mestiços moldou uma identidade própria, onde a religiosidade barroca convivia com a criatividade artesanal e a potência da culinária que nascia entre panelas de barro e mãos anônimas. Foi em Puebla que o México encontrou uma de suas maiores vitórias. Em 5 de maio de 1862, um exército mexicano mal armado e em menor número enfrentou e derrotou as tropas francesas, então consideradas as mais poderosas do mundo. A Batalha de Puebla tornou-se símbolo de resistência e orgulho nacional. E até hoje essa data é celebrada não apenas no México, mas também nos Estados Unidos, como um tributo à coragem diante do impossível. Nevado de Toluca. Conhecido em Nahuatl como Xinantecatl, que pode ser traduzido como Homem Nu, o Nevado de Toluca é o quarto pico mais alto do México e uma das poucas montanhas do país com acesso até sua cratera por estrada. Mas muito antes da chegada dos automóveis e dos turistas, esta montanha já era reverenciada por povos originários como um lugar sagrado. Aqui, entre picos nevados e lagos vulcânicos, a cosmologia indígena encontrou abrigo. Para os Matlatzincas e outros grupos da região, o Nevado não era apenas um monte.
Era um ser vivo, uma entidade espiritual, um ponto de conexão entre o mundo terreno e o universo divino. As oferendas que ainda hoje são encontradas em suas lagoas congeladas, a do Sol e a da Lua, testemunham séculos de fé, rituais e reverência. Com uma altitude que ultrapassa os 4.600 metros, o Nevado de Toluca é um desafio para os corpos e uma inspiração para as almas. O ar rarefeito obriga a passos lentos, o silêncio profundo convida à introspecção. Ao chegar ao topo, a vista revela mais do que vales e cidades distantes. Revela o quanto somos pequenos diante da magnitude da Terra. Mas o Nevado também é memória geológica. Um vulcão extinto que um dia foi colossal e ativo, moldando com suas erupções a geografia da região central do México. Hoje, sua cratera abriga 2 lagoas formadas pelo degelo, cercadas por encostas rochosas que parecem pintadas pelo tempo. Essas águas gélidas, silenciosas e profundas, guardam mais que minerais, guardam mitos. Cidade do México. Antes de ser México, este vale foi Tenochtitlan, a cidade mexica erguida sobre as águas do lago Texcoco. Fundada em 1325, Tenochtitlan era uma maravilha da engenharia e da organização urbana, com calçadas elevadas, canais navegáveis, templos e mercados fervilhantes. A capital de um império que se expandia pelas montanhas e vales da Mesoamérica. Foi aqui que o conquistador espanhol Hernán Cortés chegou em 1519, encantado pela sofisticação daquela cidade sobre a água. E foi também aqui que, apenas 2 anos depois, a destruição colonial deu início a uma nova era. Tenochtitlan caiu. Sobre seus escombros, ergueu-se a Cidade do México. Um novo centro de poder, de fé, de dominação e de cruzamentos culturais profundos. Desde então, a Cidade do México se tornou palco de tudo. De guerras e revoluções, de liturgias coloniais e insurgências populares, de arte, de arquitetura, de utopias urbanas e de crises profundas. É uma cidade que vive todas as suas idades ao mesmo tempo. Uma cidade onde o barroco encontra o muralismo, onde ruínas mexicas repousam sob praças espanholas, onde a luta e a beleza convivem em cada esquina. Mas a cidade é mais que monumentos. É gente. Milhões de vozes. Povos que vieram de todas as partes do país e do mundo, transformando esse vale ancestral em um dos maiores centros urbanos do planeta. Uma megalópole que respira em várias línguas, sotaques, tradições e formas de ocupar o espaço. Caminhar pela Cidade do México é atravessar séculos em poucos quarteirões. Do centro histórico, com sua catedral monumental erguida sobre as pedras de Tenochtitlan, até os bairros modernos de Polanco e Santa Fé. De Coyoacán, onde Frida Kahlo pintava seus universos íntimos, até Tepito, onde a sobrevivência é arte cotidiana. Monte Albán. No alto de uma montanha escarpada do Vale de Oaxaca, como uma sentinela silenciosa, que vigia o tempo e a terra, repousa Monte Albán. Não apenas uma cidade antiga, não apenas um sítio arqueológico. Monte Albán é um enigma de pedra, um testemunho monumental de civilizações que ergueram impérios antes mesmo que o mundo soubesse da existência da América. Fundada por volta do século VI antes da Era Comum, Monte Albán nasceu não como uma vila qualquer, mas como um projeto ambicioso, uma cidade planejada, esculpida no topo de uma montanha a mais de 1.900 metros de altitude. Uma façanha arquitetônica e urbana que revela o engenho dos zapotecas, o povo que ali floresceu por mais de um milênio. Dali de cima, o mundo parecia ao alcance das mãos. Os vales férteis, as rotas comerciais, as aldeias distantes,
Tudo podia ser observado e, de certa forma, controlado. Monte Alban foi capital, foi centro cerimonial, foi lugar de poder e de contemplação. Um espaço onde a política, a religião e a astronomia se entrelaçavam em cada pedra colocada com precisão. Os zapotecas não apenas construíram templos, praças e observatórios. Eles moldaram uma identidade. Criaram um dos primeiros sistemas de escrita da Mesoamérica, deixaram registros em glifos, lapidaram calendários e desenvolveram um sistema social complexo. Monte Alban era o coração pulsante de uma civilização que sabia olhar para o céu e compreender os ciclos da Terra. As estelas e esculturas espalhadas pelo sítio são mais que arte, são narrativas. Entre elas, os famosos danzantes, figuras humanas com posturas estranhas, contorcidas, algumas com expressões de dor. Por muito tempo interpretadas como dançarinos, hoje acredita-se que retratem prisioneiros sacrificados, líderes vencidos, inimigos humilhados. Um aviso de poder, um lembrete de domínio. Tlacotalpan, Veracruz. Às margens tranquilas do rio Papaloapan, no estado de Veracruz, repousa uma cidade que parece suspensa no tempo, Tlacotalpan. Um nome que soa como música e que de fato vive em ritmo de fandango, de corridos, de marés suaves e histórias contadas à sombra de varandas coloniais. Uma cidade que, mesmo pequena, guarda a alma vasta do México costeiro, tropical, barroco e resistente. Tlacotalpan não nasceu da pressa, nem da força bruta. Foi se formando com o tempo, com as águas, com os ventos que vêm do Golfo e com as mãos de pescadores, artesãos e poetas. Seu nome vem do Nahuatl, Tlacotalpan, lugar entre as terras. E, de fato, ali entre o rio e a terra firme, entre o passado e o presente, se construiu uma cidade singular. Durante o período colonial, Tlacotalpan foi porto interior, ponto estratégico no comércio fluvial entre as zonas tropicais de Veracruz e os grandes centros do vice-reinado da Nova Espanha. Em seus cais passavam madeiras preciosas, gado, tabaco e histórias, muitas histórias. Era uma cidade voltada ao rio, moldada por ele, dependente dele. Até hoje, sua economia, sua cultura e seu ritmo seguem ditados pelas águas. O traçado urbano, diferentemente de tantas cidades mexicanas, não segue os padrões da simetria hispânica. Tlacotalpan se curva ao capricho do rio. Suas ruas são largas, suas casas baixas. Paredes coloridas em tons pastéis, telhados de barro, portais altos, janelas de madeira talhada. Uma estética única, reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Mas mais que os edifícios, é a atmosfera que cativa. Grutas de Cacauamilpa. Para muitos, entrar nas grutas de Cacauamilpa é como atravessar um limiar entre mundos, do calor e da luz da superfície para a penumbra úmida e reverente do subsolo. A caverna se abre como uma boca ancestral, e a partir dali, tudo muda. A acústica, o ritmo, a percepção do tempo. Lá dentro é o reino da pedra viva. Formadas ao longo de milhões de anos, as grutas são um dos sistemas de cavernas mais extensos do mundo. Um complexo de salões gigantescos, galerias sinuosas, colunas titânicas e esculturas naturais que parecem desafiar a lógica. Estalactites e estalagmites crescem como se buscassem se tocar, criando formas que lembram cortinas, figuras humanas, animais e até catedrais góticas. Mas as grutas de Cacauamilpa são mais que espetáculo visual. Elas têm história, têm espírito. Por séculos foram conhecidas e reverenciadas pelos povos indígenas da região.
Para os Chontales e outros grupos originários, essas cavernas eram morada de divindades, espaço de rituais, conexão com o mundo dos mortos. Um santuário natural, onde a terra fala, em gotas, ecos e sombras. Mesmo após a colonização espanhola, as grutas mantiveram seu mistério. Durante muito tempo, foram esquecidas, temidas, evitadas. Só no século XIX, voltaram a ser exploradas de forma sistemática. E desde então, sua fama cresceu. Hoje, são visitadas por milhares de pessoas todos os anos, mas mesmo diante da presença humana, elas seguem intocadas em sua essência. San Cristóbal de las Casas. Nas montanhas verdes de Chiapas, cercada por neblinas matinais e o silêncio respeitoso da floresta, repousa uma cidade que pulsa como coração cultural, espiritual e histórico do sul do México. San Cristóbal de las Casas. Uma cidade que não apenas abriga vidas, mas acolhe histórias. Uma cidade que resiste e se reinventa entre tempos, crenças e vozes distintas. Fundada em 1528 pelos conquistadores espanhóis, San Cristóbal foi pensada como reduto de poder colonial no território maia. Chamava-se inicialmente Vila Real de Chiapa, mas com o tempo, seu nome foi alterado em homenagem a Bartolomé de las Casas, frade dominicano que aqui lutou contra os abusos cometidos contra os povos indígenas. O nome da cidade tornou-se assim mais que uma designação, um manifesto. San Cristóbal é desde sua origem um ponto de encontro, de tensões, de culturas, de mundos. De um lado, as estruturas coloniais, casarios com telhados vermelhos, igrejas barrocas, ruas de pedra alinhadas com precisão militar. Do outro, a presença forte e ancestral dos povos indígenas Tzotziles e Tzeltales, cuja cosmovisão ecoa nas feiras, nos tecidos, nas línguas e nos rituais. Caminhar por suas ruas é vivenciar o México profundo. A cada esquina, um mercado de cores vibrantes. A cada praça, uma história contada em murmúrio, em canto, em resistência. Aqui, o tempo não é cronológico, é cíclico. A cidade vive em espiral, onde o ontem dialoga com o hoje e o futuro se desenha a partir da memória. Vale de Bravo. No interior montanhoso do estado do México, envolto por florestas de pinheiros, lagos espelhados e encostas ondulantes, repousa um lugar que parece ter sido moldado pelo encontro da natureza com a contemplação humana. Vale de Bravo. Uma cidade que inspira silêncio, recolhimento e, ao mesmo tempo, celebração. Um refúgio, um espelho da alma mexicana em sua versão mais serena e resiliente. Vale de Bravo nasceu como povoado indígena. Muito antes de ser destino de descanso ou retiro espiritual, foi lar de grupos Matlatzincas, que ali viviam em comunhão com as montanhas, os rios e os ciclos agrícolas. A colonização espanhola trouxe o catolicismo, a arquitetura de adobe, os sinos que ainda hoje marcam o tempo da cidade. Mas a essência do lugar, o vínculo com a terra, jamais se perdeu. Durante o século XX, Vale passou por uma transformação silenciosa, de vila rural a destino cobiçado por artistas, escritores, pensadores e famílias em busca de paz. A represa de Vale, criada na década de 1940, transformou a paisagem. Onde antes havia campos e rios, agora há um espelho d'água que reflete nuvens, montanhas e sonhos. Um lago que virou símbolo. O que diferencia Vale de Bravo de outras cidades não é apenas sua estética, é seu ritmo, um compasso pausado, quase meditativo, um tempo que convida à escuta, escuta da natureza, do próprio corpo, do outro,
Talvez por isso, a cidade tenha se tornado um centro de espiritualidade contemporânea. Aqui, muitas buscas se encontram. Mazatlán, Sinaloa. À beira do Oceano Pacífico, onde o mar encontra a terra com força e poesia, ergue-se uma cidade que há séculos dança entre o porto e a praia, entre o trabalho e a celebração, entre a espuma das ondas e o som da banda sinaloense, Mazatlán. Um nome que significa Terra dos Veados, em náhuatl, mas que hoje carrega também o peso da história, da cultura e da resistência costeira do México. Mazatlán nasceu do encontro entre o mundo indígena e o europeu, entre navegadores e pescadores, entre comerciantes e sonhadores. Fundada oficialmente no século XVI, mas habitada muito antes disso por grupos indígenas como os Tahues e os Acaxés, a cidade começou como um posto avançado e cresceu como porto vital do Pacífico mexicano. Durante o século XIX, Mazatlán floresceu como um dos principais portos comerciais do México. Suas águas profundas e protegidas tornaram-se ponto de partida e chegada de navios que cruzavam o oceano. O mundo entrava por ali, mercadorias, ideias, músicas, sotaques, e também saía, produtos locais, artesanato, frutos do mar e o espírito resiliente de um povo à beira-mar. O centro histórico de Mazatlán ainda guarda traços dessa era de esplendor portuário. Prédios com influência francesa, alemã e espanhola, ruas de paralelepípedos, fachadas coloridas que resistem ao sal e ao tempo. Um cenário que parece congelado no tempo, mas que pulsa com vida todos os dias. Porque Mazatlán não vive de passado, vive com o passado. A cidade também é sinônimo de música. É o berço da banda sinaloense, esse gênero que mistura os sopros do jazz, os ritmos do polka e a alma festiva do povo do noroeste mexicano. Aqui, a música não toca só em palcos, ela invade as ruas, os mercados, as praias. Em Mazatlán, a vida tem trilha sonora, e ela é alta, alegre, vibrante. Guanajuato. Entre colinas coloridas e becos entrelaçados como fios de uma tapeçaria viva, existe uma cidade que parece saída de um romance barroco. Guanajuato. Uma cidade de ouro, prata e lenda. Uma cidade que não se revela de imediato, mas sussurra, curva, surpreende. Uma cidade que carrega nas pedras de seus túneis, nas fachadas coloniais, nos ecos de seus teatros, a alma dramática e resiliente do México. Fundada no século XVI, com o nome de Real de Minas de Guanajuato, a cidade nasceu da mineração. As entranhas da terra revelaram ali uma abundância insuspeita de prata. Em pouco tempo, Guanajuato tornou-se um dos centros mineiros mais importantes do mundo. Debaixo da superfície, túneis profundos. Sobre ela, igrejas douradas, casarões suntuosos, ruas que desafiavam o traçado cartesiano. Mas a história de Guanajuato não é apenas de riqueza, é também de luta. No alto de uma colina, o monumento ao Pípila, o herói popular que ateou fogo à porta da Alhôndega de Granaditas em 1810, marca um dos primeiros atos da independência do México. Guanajuato foi palco da Revolução antes que o resto do país despertasse, e nunca mais deixou de ser terra de coragem. É uma cidade que desafia o olhar linear. Suas ruas estreitas sobem, descem, desaparecem, reaparecem em túneis, escadarias, curvas. Guanajuato não foi feita para ser vista de uma vez. Foi feita para ser descoberta aos poucos. Em cada esquina um detalhe. Em cada beco uma história. E poucas cidades contam histórias como Guanajuato. Lendas como a do Calejón del Beso, onde dois amantes desafiaram a distância e o destino com um beijo entre varandas. Ou as histórias reais dos mineiros que moldaram a cidade com as mãos e com o suor.
ou as memórias eternizadas nos famosos muertos do Museu das Múmias. Rostos congelados em expressões que parecem querer continuar a falar. Taxco de Alarcón Guerreiro. Entre as montanhas de Guerreiro, como um ninho de casas brancas encravado em encostas íngremes, repousa uma cidade onde o tempo não passa, mas ecoa. Taxco de Alarcón. Um lugar onde cada rua de pedra conta uma história, onde cada varanda de ferro forjado guarda um segredo, e onde o brilho da prata reflete não só a luz do sol, mas a memória de um México artesanal, barroco e resistente. Taxco é mais que uma cidade. É uma revelação. Surgida como povoado indígena no tempo anterior à conquista, viu-se transformada no século XVI, quando os espanhóis, seduzidos pelo brilho dos minerais, iniciaram a exploração das minas de prata. Assim nasceu o Taxco colonial, mistura de ambição europeia e paisagem indígena, de fé católica e mãos mestiças. A cidade se moldou ao relevo. Nada ali é plano. As ruas sobem e descem como serpentes de pedra, formando labirintos que desafiam os mapas. Os carros precisam ser pequenos, os passos cuidadosos. Mas cada curva, cada ladeira, revela um ângulo novo, uma vista inesperada, uma cúpula que desponta no meio das telhas vermelhas. No centro desse cenário, ergue-se a Igreja de Santa Prisca, um colosso de pedra rosa com torres que tocam o céu, e interiores tão ornamentados que parecem respirar ouro. Erguida no século XVIII pelo mineiro José de la Borda, Santa Prisca é símbolo de devoção, de riqueza e de uma estética barroca que encontrou em Taxco um de seus palcos mais exuberantes. Mas, se a prata fundou Taxco, foi o trabalho humano que a sustentou. Nas oficinas artesanais, os mestres prateiros transformaram o minério bruto em joias, talheres, ornamentos. Uma arte passada de geração em geração, onde a técnica europeia encontrou a sensibilidade indígena e criou algo novo, o estilo taxquenho.